Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica, eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 22 anos de serviço público, aprenda com quem faz, vamos lá? Dica de hoje é a número 71, dentro do tema licitações. Impedimentos de participação em licitações e contratações pela Lei 14.133 de 2021. Quem não pode participar de licitação e de execução de contratos pela nova lei? Efetivamente, o que mudou? Vamos ver agora. Bom, a fundamentação, tá, no regime jurídico anterior está no artigo 9º, tá, da Lei 8666 de 93. Na 14.133, tá, de 2021, essas condições de vedação de participação em licitação, elas foram transcritas no artigo 14 e acrescidas, ampliadas, tá? Qual o objetivo dessas vedações? Trazer isonomia para a licitação, evitar influência nas decisões de administração pública e que alguns licitantes tenham conhecimentos privilegiados em relação ao objeto, às condições de execução, em relação aos demais licitantes, tá? Então, essa é a lógica que está prevista nessas vedações que nós vamos ver agora quem é que ficou bloqueado, quem é que foi barrado de participar nas licitações. Vamos lá. Bom, vamos fazer o nosso quadro, né, para organizar a nossa mente, comparando o regime anterior com o regime atual, tá? Mas ele tá um pouquinho diferente. Eu coloco as condições da primeira coluna, a segunda coluna é o regime anterior e a próxima coluna, a terceira, é a 14.133. E ali nós vamos ver o que permanece, tá? E o que não existia, que foi incluído. Bom, autores, primeira vedação, tá? Seja pessoa física ou pessoa jurídica, os autores de anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, quando a licitação versar sobre obras, serviços e fornecimentos de bens relacionados a esses projetos, ou seja, tudo, obra, serviço, fornecimento de bem, compra, tá? Então, o autor de projeto básico não pode participar da licitação que ele fez o projeto básico, projeto executivo ou o anteprojeto. Isso vale também para o termo de referência, tá? Embora a lei não fale, ele tem a mesma natureza jurídica, engoliu barriga. Essa vedação, ela já existia no inciso 1º da 866 e ela permanece prevista no inciso 1º, tá? Da 14.133. Bom, segunda vedação. Empresas participando isolada ou em consórcio que tenham sido responsáveis pela elaboração do projeto executivo ou do projeto básico, né? Você vê que é uma equiparação à condição de autor. Bom, essa pessoa que faz parte da empresa que fez esse projeto, ela também não pode participar, né? Isso aí já é um acréscimo aqui. Se o autor do projeto for dirigente, gerente, controlador, acionista ou tiver mais de 5% do capital com direito a voto, for responsável técnico ou subcontratado dessa empresa responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo. Isso já está previsto no inciso 2º da 866 e permanece no inciso 2º da 14.133. A diferença é que a 14.133 traz um parágrafo 3º, tá? Essa equiparação a autores de projeto as empresas que integrarem o mesmo grupo econômico. Então, às vezes, uma empresa fez o projeto. Essa empresa, ela tem outras empresas ali controladas, né? Que fazem parte do mesmo grupo econômico. Essas outras empresas, elas também não vão poder participar. A Lei 14.133 deixou isso bem expresso, tá? Fica equiparado à condição de autor do projeto. Então, assim, já existia, mas essa equiparação de autor de projeto, ela amplia isso para pegar o grupo econômico como um todo. Então, nesse ponto, ficou diferente, tá? Vamos lá. O terceiro caso de impedimento são as licitantes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que estejam impossibilitadas de participar em razão da aplicação da imposição de uma sanção administrativa nesse sentido, tá? Está no inciso 3º do artigo 14 da 14.133 e não havia previsão no regime jurídico anterior. Mas, senhores, isso aqui é uma redundância, né? Se a empresa recebeu uma sanção de impedimento de participar, né, suspensão
ou impedimento de participar em licitação, uma declaração de inidoneidade, em consequência dessa sanção, ela fica automaticamente impedida no período que essa sanção estiver produzindo seus efeitos. Mas a 14.103 colocou aqui no inciso 3º para reforçar, tá? Além disso, ela incluiu um parágrafo 1º, tá? Dizendo o seguinte, olha, a licitante que atue em substituição a outra, ou seja, uma outra que foi penalizada, tá? Que não possa participar. É uma simulação, ver uma empresa participa e quem vai executar de fato é a empresa que foi penalizada. É isso que ela quer dizer. E aí, gente, sanção, como eu disse aqui, eu listei 2 sanções. Não é qualquer sanção. Ah, sofreu a aplicação de uma multa, uma advertência. Essas sanções, elas não impedem a participação na licitação. Então, tem que ver, tá? O texto da lei ele foi genérico aqui. Tem que verificar se houve uma suspensão, impedimento de participar ou uma declaração de inidoneidade. Bom, e essa substituição dessa empresa sancionada, nós vamos lembrar aqui da desconsideração da pessoa jurídica, tá? Porque o parágrafo ele vai falar, olha, se atuar em substituição, eu vou oscilar, desconsiderar a pessoa jurídica e identificar as pessoas que fazem parte dessa sociedade. Lembrando dos senhores darem uma lida no artigo 160, que regulamenta a desconsideração da pessoa jurídica, tá? Para tanto, tá? Licitante que atue em substituição a outra, para impedir essa pessoa de participar da licitação, é preciso que haja comprovação desse ilícito, né, da utilização fraudulenta da personalidade jurídica, né, de agir uma pela outra, tá ok? Bom, sancionado, outro caso aqui, licitantes que sofreram sanção, é o que nós estamos vendo. Em caso de uma licitação que seja financiada, tá, por 2 fontes, uma fonte estrangeira, né, agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional, e a outra parte financiada através de uma contrapartida nacional, tá, as empresas que tiverem sido sancionadas ou declaradas inidôneas pela entidade nacional ou de repente pela estrangeira, tá, também vão ficar impedidas de participar. Isso foi incluído no parágrafo 5º do artigo 14. Tudo que está aqui não tinha, tá? Então é novidade, tá? É um reforço que a 14.103 faz em relação ao bloqueio das empresas sancionadas, proibidas de licitar. Bom, vamos continuar aqui com o nosso quadro. A próxima categoria que fica vedada de participar são aquelas pessoas que têm vínculo com o gestor do ente que está fazendo a licitação. Pessoa física ou pessoa jurídica, tá? E aí vem o que eles chamavam de participação indireta. São pessoas que têm vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil, tá? Essa vedação já estava na 866 no parágrafo 3º, mas ela era apenas em relação ao autor do projeto e a licitante, chamava de participação indireta. E o que a 14.103 faz? Ela mantém isso, tá, no inciso 4º, mas ela vai ampliar. A primeira ampliação é a segunda bolinha, ela vai incluir a relação de parentesco também, cônjuge, companheiro ou parente, tá, em linha reta colateral ou por afinidade até o 3º grau. Então isso aí é uma novidade que não tinha. E além disso, né, a Lei 866 ela falava que o gestor não poderia participar ou o servidor envolvido na licitação não poderia participar. Aqui, essas pessoas que têm esse tipo de relação não é mais apenas com o autor do projeto, ela amplia. Quem é que foi incluído? O dirigente do órgão ou da entidade, qualquer agente público que desempenhe função nas fases da licitação e qualquer agente público que atue na fiscalização ou na gestão do contrato. A Lei 866 limitava somente ao autor. Então, assim, o sarrafo subiu, né? Houve uma ampliação, tá, de pessoas todas em torno ali do gestor, dos servidores que trabalham na licitação, para que eles não participem, não só o autor do projeto e a empresa, tá? Então, assim, está bem mais inclusivo aí o rol de barrados na licitação. Bom, outra categoria que não pode participar e não estava prevista na 14.133. Bom,
marcar aqui a marcação. Empresa que faça parte do conglomerado econômico na forma da Lei 6.404 de 76, que é a lei da SA, que nós já vimos aqui quando nós estudamos qualificação econômico-financeira, tá? Eu estou falando de quê? Empresas controladas, controladoras e coligadas, tá? Elas não podem participar de uma licitação disputando entre si. A intenção aqui, né, na de cima, o vínculo com o gestor, era evitar o conflito de interesse. Aqui é evitar o conluio ou acerto de preços, aquela simulação de disputa. Mas, na verdade, é a mesma empresa que está ali disfarçando, dando um lance, já sabe quem vai ganhar, porque está combinado entre elas, tá? Então, não pode essa participação desse conglomerado, desse grupo econômico disputando entre si. A outra novidade que não tinha no regime anterior é a vedação da participação de condenado judicial, lembrando que tem que ter sentença em trânsito em julgado, tá? Ou seja, aquela decisão irrecorrível. Mas qual é o crime que não pode participar, que foi incluído aqui? Exploração de trabalho infantil, subordinação de pessoa, né, trabalhador a condição análoga à de escravo, tá? E contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação, ou seja, de forma irregular. Deve ser observado um prazo aí dos 5 anos anteriores à divulgação do edital, tá ok? Bom, então essas são as pessoas que não podem participar. E essas pessoas, elas não podem colaborar, não existe alguma permissão para que elas consigam participar desse processo sem ser na disputa pelo objeto que elas ajudaram ou tiveram envolvimento? Pode sim, tá? Pode sim. Pode fazer o quê? Pode auxiliar na licitação e na gestão contratual. Auxiliar a administração pública, tá? Bom, vamos lá. Autor dos projetos e a empresa que se refere inciso 1 e 2 do CAPT, ou seja, aquelas empresas que fazem a função de autor dos projetos, né? Projeto básico, projeto executivo, termos de referência, elas podem auxiliar, tá? Na forma prevista no parágrafo 2º, artigo 14, no planejamento da contratação, na execução da licitação e na gestão do contrato, sob a condição de estarem supervisionadas exclusivamente por agentes públicos, tá? Então, elas podem participar, estão convidadas, desde que seja para auxiliar a administração, tá? E, por fim, para a gente fechar, o artigo 14 da 14.103, ele ressalta, né, para não deixar dúvida, que não está impedida a realização, a possibilidade de realizar uma licitação, uma contratação de obra ou um serviço para que entregue ao contratado, que dê ao contratado a responsabilidade de elaborar o projeto executivo, tá? Ou, no caso das contratações de regime de execução integradas, se você esqueceu, volta lá na dica sobre regime de execução, tá? Para que esse contratado execute o projeto básico e o projeto executivo, tá? Não tem qualquer impedimento, tá ok? Bom, essa é a nossa dica de hoje. Eu sou a professora Ana Mendes, estou aqui para explicar aos senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Fica a dica, não deixa de se inscrever aqui no canal, gente. Se inscreva, ative o sininho para saber toda vez que sair um novo vídeo. Siga a nossa rede social no Instagram, @prof.anamendesoficial. Cada dica que está aqui tem uma dica equivalente lá, bem curtinha, resumida, que você consegue ouvir aí em 5 minutinhos, tá? Muito obrigada pela audiência e até a próxima.